Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz do Senhor esteja sempre em vossos corações. Muito bom estar com todos vocês aqui novamente. E aí, vamos dar continuidade sobre o nosso estudo sobre bibliologia? E aí, posso contar com vocês como o vídeo passado, todos vocês estiveram aqui comigo neste vídeo, a qual eu estou fazendo aí sempre para falar de conhecimento bíblico, conhecimento histórico. E o nosso canal, meus amados, estão crescendo, tá? O nosso canal está crescendo aí. Falta uma pessoa para chegar a 240 pessoas. Uma igreja virtual, hein? Deus seja louvado por isso daí, meus amados. E eu falo para você, eu tenho certeza que você fez isso no outro vídeo, pegou papel, pegou caneta, anotou os versículos, voltou novamente esse vídeo, compartilhou esse vídeo aí nas suas redes sociais aí, porque eu sempre falo que isso aí também, meus amados, é uma maneira de você poder evangelizar. Você não sabe o poder que tem quando você compartilha um vídeo desse. Muitas pessoas que têm dúvida sobre a Bíblia, sobre história, elas param para escutar, e eu tento fazer de uma maneira bem didática, bem fácil, para que todas as pessoas aí aprendam, desde crianças até pessoas anciões aí, né, que já têm uma experiência de vida. Beleza, amados? E aí, vamos se aprofundar sobre bibliologia? Que bom estar com todos vocês aí. No nosso estudo aqui, nós paramos sobre os oráculos de Deus. Lembra que nós falamos aqui, foi nesse ponto que eu terminei falando sobre os oráculos de Deus. Mas o que seria um oráculo de Deus, amados? O que se refere a um oráculo de Deus, a esse adjetivo? Quando nós falamos, irmãos, no oráculos de Deus, ele é referido ali tanto para uma pessoa, né, ou um lugar ou um meio através de qual Deus ali, a sua teofania, se comunica com a sua vontade e também com as suas revelações ali. Então os oráculos de Deus foram homens ali que Deus enviou ali a sua palavra, enviou ali as suas vontades, os seus intentos, para que fosse transmitida ali em outras regiões, para outras pessoas, frequentemente erguidos lá dentro da Velho Testamento como profetas, líderes espirituais que recebiam o quê? Uma mensagem direta ali, divina, e era totalmente transmitida ao povo. Beleza? Agora vocês já estão sabendo o que significa um oráculo de Deus. Então vamos se adentrar aqui mais profundo falando sobre os oráculos de Deus. Amados, olha que coisa linda. Quando nós falamos sobre oráculos de Deus, as Escrituras Sagradas, ela consta aqui para nós 5 vezes ali no Novo Testamento, tá? Você pode ver isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 2, né? Ele fala assim: muita em todo sentido. Primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Ali você tem a Bíblia Almeida atualizada. Também lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, Hebreus capítulo 5, versículo 12, Hebreus 12, 25. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 18. Então olha o tanto de referência que eu estou entregando para você anotar, e depois você ali, quando for estudar, fica mais fácil de você acompanhar esses versículos aqui. Tá entendendo, meus irmãos? Então quando nós vemos aí, nós falamos sobre essa tradução desta palavra no grego, os oráculos, significa o quê? Uma comunicação ou uma declaração divina. E a palavra de Deus, ou palavra de Cristo, meus irmãos, quando nós vemos essa expressão biblicamente, a palavra de Deus ou a palavra de Cristo, essa expressão, a palavra de Deus ou a palavra de Cristo, também consta lá no Novo Testamento, né? Você pode verificar isso aí. E ela consta de uma forma e o mesmo peso de uma autoridade. Olha que legal isso daí. Anota esses versículos, amados, que eu vou dizer para vocês. Mateus capítulo 15, verso número 6, Marcos capítulo 7, verso de 9, Atos 6, versículo 7, Atos 12, 24, Romanos 10, versículo 17, livro dos Efésios, capítulo 6, 17, Colossenses também fala, capítulo 3, verso número 16, e Hebreus, capítulo 11, verso número 3. Olha que legal, irmãos, eu estou te dando aqui vários versículos, anotem, pesquisem, abra as Escrituras Sagradas para que nós possamos entender melhor aí sobre essa temática com a qual nós estamos trazendo aqui para vocês. Todos nós já ouvimos falar sobre a lei
E muitos também nós já ouvimos falar a lei e os profetas, não é verdade? Todos vocês que estão comigo aqui já ouviram falar. Óbvio, se você nunca ouviu falar, você vai entender mais um pouquinho aqui quando nós falamos sobre essa expressão a lei ou a lei e os profetas. Ela é nada mais, nada menos, meus amados, como uma referência ao material do Antigo Testamento lá atrás. Mateus capítulo 7, versículo número 12, Mateus 5, 17, Lucas 23, 34. Então, quando nós se debruçamos dentro da história e começamos a estudar, que nem vocês estão fazendo, nós podemos aí ter uma verificação claramente que esses autores e a comunidade a quem esses materiais ali foram totalmente destinados, eles consideravam a Bíblia, identificada ali por vários nomes. E como ela foi elaborada por escritores totalmente inspirados por Deus, total com autoridade divina. Então a gente pode entender, amados, que claramente entendia-se como material de origem sagrada. A Bíblia, as Escrituras ou o livro que nem nós aprendemos no estudo anterior, ela é um material totalmente sagrado, divino, enviado para nós aqui como uma bússola para que nós entendamos mais e conhecemos mais sobre Deus, sobre anjos, sobre Jesus, enfim, sobre tudo que você tiver dúvida, as Escrituras Sagradas ela tem. E quando nós falamos em Bíblia, amados, a Bíblia ela não caiu de paraquedas para nós aqui. Houve um processo de sistematização, legal? E um processo também que nós chamamos de estrutura da Bíblia ou estrutura das Escrituras Sagradas. Houve um processo para ficar mais fácil a sua leitura, para ficar mais fácil o seu manuseio, porque pensa comigo, se nós tivéssemos todos aqueles papiros, todos aqueles pergaminhos, para nós andarmos com ele era muita coisa. Então quando nós falamos sobre estrutura da Bíblia, primeira coisa que ficou muito bom, para nós são as divisões da Bíblia. Essas epígrafes que tem, que são os títulos a qual tem na Bíblia, os versículos, os capítulos. Antigamente a Bíblia era cursiva, não tinha epígrafes e não tinha versículos, era direta. Mas a Bíblia, nós quando falamos de Bíblia, existe ali a Bíblia católica, que ela considera ali 73 livros que compõem a Bíblia dos católicos, sendo que 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, tá? Por isso que nós vamos entender como é bom a gente entender essa estrutura. Porém, amados, a Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica, para ficar de melhor entendimento, para nós ela considera, tá, 66 livros. Estão comigo? Sim ou não? Maravilha. Sendo que o Antigo Testamento ele é dividido ali com 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, beleza? Estão entendendo até aqui? Então toda essa quantidade, amados, de escritos, ela ocorreu em um período de quantos anos? Maravilha, muito bom, vocês são muito inteligentes. 1500 anos, acerca de quantos autores, mais ou menos? Perfeito, amados, perfeitos. 40 autores aí das mais variadas regiões lá da época, das mais variadas profissões, atividade, aos quais viveram e escreveram totalmente em locais distantes, distintos um dos outros, mas em outros contextos culturais, históricos, em condições totalmente diversas, porém a gente começa a perceber que os seus escritos formam literalmente uma harmonia totalmente perfeita, uma simetria maravilhosa. E olha o que eu vou passar aqui para vocês, amados. Olha que interessante. Você que gosta de pregar, você que tem um dom, você que quer entender mais sobre a Bíblia, até você mesmo, só para título de conhecimento, de estudo, vale legal lembrar para você anotar isso aí que está no seu papel, aí junto com a sua caneta. Olha que interessante. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, dessa escritura. 2 dos escritores eram reis, Davi e Salomão. Olha que coisa maravilhosa. 2 eram sacerdotes, Jeremias e Ezequiel. Muito bom. 2 eram pastores, Moisés, Amós
Tá entendendo? Nós vemos ali Neemias, que seria um mordomo. Daniel, ele era um político. Tá entendendo? Outro, um soldado. Josué. E nós vemos Esdras ali, ele era um escribas. Aí nós vamos ali no Novo Testamento, nós vemos um doutor, né? Lucas, que ele era médico. 2 eram pescadores, Pedro e João. Paulo, ele era um fariseu, que todos nós conhecemos. Mateus, ou mais conhecido como Levi antes, ele era cobrador ali de impostos. Então, meus irmãos, essa adversidade aqui de escritores, nos mais diversos contextos, quando nós se debruçamos dentro das Escrituras Sagradas, demonstra que havia apenas um que direcionava o registro para que fosse colocado dentro das Escrituras Sagradas. E esse alguém ou essa pessoa é chamado de Deus eterno, Criador. Olha que maravilhoso, amados. E aí, quando nós vamos para o Antigo Testamento, meus amados, o material que forma o Antigo Testamento, ele pode ser separado por 3 blocos ou 3 divisões. Olha como eu tento fazer para vocês aqui, para ficar de uma forma bem didática, bem fácil, entendível e bem racional, para que você possa parar para estudar esse vídeo e entender de uma maneira bem sucinta. Então, Antigo Testamento pode ser separado aqui em 3 blocos ou divisões. Primeiro, quando nós falamos sobre Velho Testamento, não tem como nós fugirmos sobre a Torá, sobre a lei, também chamada de quê? Pentateuco. Pentateuco, que quer dizer 5. Então, os primeiros 5 livros das Escrituras Sagradas, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, formam a Torá, formam o Pentateuco. Beleza, meus amados? Depois, nós dividimos sobre os profetas. Os profetas. Nós subdividimos em profetas tanto maiores como profetas menores. E eu vou falar quem são os profetas maiores e quais são e a sua quantidade de profetas menores. Vale a pena você aí entender e gravar na sua memória falando sobre esses profetas. É muito fácil, tá entendendo? E eu vou aqui compartilhar aqui com vocês. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, ali Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos colocar esses 4: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Maiores por quê? Você deve fazer uma pergunta. Maiores porque eles fizeram maiores obras, maiores milagres naquele... Não. É porque os livros deles contam um acontecimento bem maiores, a qual eles foram incumbidos e designados a fazer. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todos têm uma importância muito grande. Já quando nós entramos nos profetas menores, são 12, tá, amados? Perfeito, 12 profetas menores. E os profetas menores, que você pode ver que os livros deles são um pouco menor ali, mas são de suma importância muito grande, vai de Oséias até Malaquias. Grave isso, menores, Oséias até Malaquias. Aí vem Oséias, Joel, vem Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia, Ageu, Zacarias e o último Malaquias. Mas de fácil compreensão e gravar, 12, de Oséias a Malaquias. Fica mais fácil de você poder ali entender. E quando nós falamos os escritos, nós falamos dos profetas menores, falamos dos profetas maiores, sim ou não? Bom estar com todos vocês aqui, muito bom. E agora vamos falar aqui rapidamente dos escritos. Quando nós entramos dentro da parte de escritos, nós vemos ali Salmos, nós vemos Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Ruth, o livro de Lamentações, Eclesiástico, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas, que totalizando e somada essas 3 divisões, amados, desses 24 livros na forma hebraica, uma vez que eles consideram como o único livro aqueles que na Bíblia cristã encontra-se, quando nós vemos separado, isto é, os profetas, 1ª e 2ª Samuel, tá? E 1º e 2º Reis, 1º e 2º livro dos Crônicas, Esdras e Neemias. Olha que maravilha, que banquete vocês estão recebendo aí
nesse estudo, né? Eu peguei uma frase que eu achei muito legal: ainda bem que você veio, ainda bem que você está comigo nesse vídeo aí para absorver tudo isso que nós temos para trazer para os nossos corações. Quando nós entramos no Novo Testamento, meus amados, nós temos que entender o seguinte, tá? Novo Testamento, quando nós entramos ali, o entendimento geral que o Novo Testamento ficou registrada é a palavra final de Deus é que se manifestou por meio de quem? Por meio de Jesus, o seu Filho, o verbo de João, capítulo 1, versículo 1, que em tudo se consumou. Você pode ver isso também lá em Hebreus, capítulo 1, verso número 1, isto é, amados. Olha que lindo. No conjunto de livros do Novo Testamento, ali, ele encerra-se a revelação ali divina. Só que no Novo Testamento, nós entendemos que ele é composto por quantos livros que eu falei? Perfeito. 27 livros escritos originalmente no idioma grego. Não nesse grego clássico, nesse grego que nós temos, esse grego erudito de hoje, mas na forma que o povo comum usava na época, chamada grego koiné ou grego koiné para muitos. Inclusive nós estamos tendo aí uma linda aula aqui particular sobre a língua grega, né? Aprendendo a entender mais e falar sobre o seu significado. Então, seus 27 livros, amados, eles estão classificados em 4 grupos, conforme os assuntos que vão se pertencendo, tá? São aqueles bibliográficos, tá? Bibliográficos, que são compostos ali pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O seu conteúdo, a gente encontra a descrição de Jesus ali, a sua vida terrena e o seu ministério, que são os evangelhos sinóticos ali. Temos ali os históricos composto de um livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, em que todos nós encontramos ali os registros da história, da formação da igreja primitiva, a forma da estrutura de viver ali no início da propagação do evangelho. Nós temos também as epístolas, todos nós ouvimos falar sobre epístolas, mas muitas pessoas têm falado aí que não entende essas divisões, como fazer uma divisão mais fácil, mais entendível aí. Então, amados, nós ouvimos falar de epístolas. Neste grupo, ele computam-se quantos livros? 21 livros. Tá? De Romano a Judas, amados, de Romano a Judas. Então, neles, nós encontramos o quê? Uma elaboração da doutrina e a formação da teologia da igreja lá naquela época. Então, deste grupo, aqui 9, amados, são dirigidas às igrejas, tá? De Romanos a 2 Tessalonicenses, tá? São dirigidas ali às igrejas. 4 são dirigidas a indivíduos, que você pode ver lá de 1 Timóteo a Filemon, e uma é dirigida aos hebreus ali cristãos, e 7 delas são dirigidas a todos os cristãos indistintamente ali, que fala ali do livro de Tiago a Judas. É bom ou não é a gente obter conhecimento? Então, e um é profético e um apocalípticos ou de revelação. Tá entendendo? Olha que maravilhoso, amados. Aqui agora eu vou trazer para vocês, para ficar também de uma maneira bem linda, para que você possa aí sistematizar os livros do Novo Testamento, tá? Você possa aí ter uma sistematização aí melhor para você entender ali de uma maneira mais concreta. Vamos falar aqui rápido sobre os evangelhos? Qual que são os evangelhos, povo? Vocês que estão todos comigo aqui nesse estudo, qual que são? O evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Perfeito. Muito bom. Históricos? Atos dos Apóstolos. Joia. Epístolas? Essa categoria da epístolas eu quero colocar para vocês. Em epístolas se divide lá em epístolas paulinas. É ou não é? Cujo a autoria se atribui a Paulo, e as epístolas ali gerais, e por diversos autores que tinham um caráter mais pastoral e dirigiam-se ali a várias igrejas ali da época. Tem as epístolas paulinas, tá? Quais são essas, meus irmãos? Para a gente estar quase encerrando esse vídeo. Quais são as epístolas paulinas? Romanos, 1 e 2 Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses,
1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Bom ou não é isso aí? E as epístolas gerais? Nós não falamos agora há pouco sobre as epístolas gerais? Quais são as epístolas gerais? Vai de qual a qual? Anota aí no caderno. Começa em Hebreus, depois Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João, tá entendendo? 3ª João e Judas. Muito bom, amados? Muito bom ver vocês aí anotar. E o profético? O escatológico? Parabéns. O de Apocalipse dá revelações. Beleza, meus amados? Olha que coisa linda aqui quando nós terminamos aqui de falar sobre essas estruturas aqui bíblicas. Então, aí você pergunta para mim assim, mas irmão, na prática, o que eu posso usar isso daí na prática? Irmãos, nós podemos perceber que várias pessoas, entenda comigo, elas são influenciadas por obras literárias, obras cinematográficas, que usam muitas das vezes aí de ficção com relação à formação ao conteúdo histórico ali das escrituras e muitas das vezes também de especulações. Para quê? Para alimentar a trama do enredo ali, seja de filmes, seja de livros, que infelizmente vem acabando aí com muitas pessoas, inclusive com os cristãos. Tá entendendo? Eles fazem com que tenha uma visão totalmente incorreta das escrituras sagradas, da Bíblia, como ela foi escrita, como que ela chegou até nós, tá? E a gente podemos aqui refutar na prática aqueles que se baseiam nessas obras e as outras que afirmam ser a Bíblia um livro simplesmente humano, ou um livro que foi manipulado no decorrer da história. Então, assim, o que eu quero terminar esse vídeo? É muito importante esse passo que nós estamos dando de poder obter conhecimento e demonstrar de uma forma bem clara e aprender de uma forma bem clara como a Bíblia se formou no decorrer de toda a história. Eu tenho 2 vídeos falando como a Bíblia chegou até nós. Você é redundante, assistam lá, tá entendendo? Porque muitas pessoas, amados, têm colocado em descrédito a Bíblia, tá? Muitas pessoas têm colocado aí em descrédito aí, não acreditando nas escrituras sagradas, na sua veracidade aí. Inclusive muitos irmãos ateus que estudam muito a Bíblia e querem colocar em xeque tudo isso que você está aprendendo aqui agora. Por isso que eu sempre digo, eu sempre enfatizo e falo para você, conhecimento, amados, é algo que ninguém jamais vai tirar de você. Então é bom você entender sobre as escrituras, como elas chegaram até nós, como elas são divididas, qual é a importância da Bíblia no mundo atual, qual foi a importância da formação do cânon lá desde trás, entendendo sobre os papiros, pergaminhos, escritos cuneiformes, enfim, para que hoje a Bíblia estivesse na minha mão e na sua mão. Tá entendendo, meus amados? Então, eu te aconselho a continuar comigo aí, sempre obtendo conhecimento bíblico, conhecimento histórico, para que nós possamos aí a cada dia mais e mais aprender de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar nos nossos corações, nessas videoaulas. Beleza, meus irmãos? E para mim é um prazer muito grande a gente poder estar aqui e falar um pouco sobre bibliologia. Próximo estudo, próximo bate-papo, eu vou estar falando aqui sobre, deixa eu só estar verificando, sobre qual é o tema central ali da Bíblia, tá? Os fatos e particularidades que tem a Bíblia, Jesus e o seu conceito sobre as escrituras sagradas, a inspiração dessas escrituras. Olha quanta coisa boa nós vamos ter aí, teorias falsas da inspiração da Bíblia, enfim, tem muita coisa bacana aí para nós. Beleza, meus amados? E antes de terminar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, no YouTube, PR Carlinhos Oliveira. Compartilhe esse vídeo nos grupos seus, no Facebook. Deixa seu like, ative esse sininho, porque isso daí também é uma maneira de você mostrar para o algoritmo do YouTube que esses vídeos estão sendo muito bem proveitosos e muita valia para essas pessoas que estão assistindo. Tá bom, meus irmãos? Quero agradecer estamos chegando uma pessoa para 240, hein? Assina aí, meus irmãos. E assim eu quero agradecer essa oportunidade que você tem deixado eu poder adentrar pelas ondas aí sonoras, eletromagnéticas aí, para que nós continuemos a crescer com a nossa igreja
virtual. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador seja sempre uma verdade na sua vida. Que o Espírito Santo continue te abençoando a adquirir conhecimento e a viver tudo aquilo que a palavra nos ensina. Deus abençoe e até a próxima.